Bom dia, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Fernando Lacerda. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso giro de mercado que acontece em todas as manhãs antes da abertura do pregão, para lhe contar o que está acontecendo pelo mundo, que pode e vai fazer preço do nosso índice. E hoje, nessa manhã dessa terça-feira, dia 17 de outubro, os índices americanos iniciam o pregão em ligeira queda após essas expressivas altas de ontem, impulsionados ali pelas expectativas no balanço e o fim da alta de juros do Federal Reserve. A temporada de lucros corporativos também iniciou os bancões superando expectativas, exceto o Goldman Sachs, devido a um negócio deficitário, né? Basicamente, a previsão é de queda de 36% no lucro por ação desde o ano passado, em relação ao ano passado, né? No caso, com o setor financeiro em foco, saiu o resultado do Bank of America e Goldman Sachs. Hoje, Johnson & Johnson também deve apresentar os seus números, né? No caso, esse avanço, essa incerteza sobre a taxa de juros é por causa do avanço das treasuries americanas, que refere ali o sentimento de aversão ao risco dos possíveis desdobramentos do conflito entre Israel e Hamas, que é causado nos investidores. Esse rendimento do título de 10 anos avançou para 4,71 e o de 2 para 5,10. E essa incerteza sobre a taxa do Fed em relação à taxa de juros realmente cresceu, né? Também em relação ao preço ao consumidor de setembro, que também, no caso, avançou, ele se manteve forte, mas é o que está, se o mercado de trabalho se mantém forte, a galera continua comprando e o índice preço ao consumidor tende-se a se manter no estado que está. Esperamos ali as vendas do varejo hoje possam oferecer pistas mais precisas sobre os dados de inflação, certo? E é esperado que tenha um avanço de 0,3% nas vendas no varejo, né? O conflito de Israel e Hamas passou o dia de ontem sem a tal da escalada, porque no caso no sábado expirou o prazo dado pelo ministro israelense para a retiração da população palestina do norte da faixa de Gaza, né, em direção ao sul, evidenciando realmente a possibilidade de uma invasão terrestre a partir dessa semana, né? O presidente Joe Biden vai visitar sim Israel, né? De acordo com Anthony Blinken, né? A visita vem logo após a suposta negativa de Israel para o corredor humanitário, e eu concordo que sim, porque no caso o terrorista ele usa como base de modelo de combate, né, o escudo humano, ou seja, ele usa sua população como escudo e ele não se identifica, então não sabe quem é quem, então beleza, bota tudo na conta dele e vamos para cima trocar tapa. Enfim, na Europa as bolsas abrem com muito mais incerteza, ou seja, um 0 a 0 clássico, né, com investidores ainda absorvendo dados otimistas aí dos Estados Unidos, mas ainda com a atenção muito mais sobre os desdobramentos com conflitos de Israel e Hamas, eles que estão fisicamente muito mais próximos e naturalmente mais abertos às supostas consequências entre os conflitos desses dois grupos, né? No caso, as bolsas asiáticas tiveram um dia positivo, a China que deve divulgar o seu PIB na quarta e o Japão apresentar números de inflação na sexta-feira, certo? Hoje vai ter dados, pesquisa mensal de serviços pelo IBGE e o IGP-10, que é o índice geral de preço do dia 10 ao dia 11 do outro mês, né? No caso, a Comissão de Assuntos Econômicos também deve analisar um projeto, né, nessa terça-feira que prevê a desoneração de folha de pagamentos dos setores que mais empregam na economia do Brasil, responsável aí por quase 9 milhões de vagas diretas, né? No caso, essa matéria prevê o que? A troca da contribuição previdenciária de 20% sobre o salário do colaborador por um imposto de 1 a 4,5% em relação à receita bruta. Eu não sei porque é que o taxado está deixando isso passar, no caso, ele que está verificando tudo, no caso, fazendo tudo, olhando numa lupa para taxar tudo, porque na cabeça dele, quanto mais taxa, mais cresce a receita estatal, sendo que a gente tem observado no Brasil é exatamente o oposto. À medida que as alíquotas crescem, a arrecadação tem caído, e eu não sei onde é que ele estudou para entender que, enfim, mas vamos lá. Continuando aqui, eu acredito que isso não seria viável para o projeto do Taxad de zerar o déficit para 2024, certo? Então, para o nosso índice hoje, eu espero realmente um dia mais negativo, voltando ali aos 114, eu acredito ainda nesse alvo, 750. Se essa não for a interpretação, eu acredito que a gente vai ter alvo até os 117,700, tá bom? Por esse vídeo é isso, meu querido. Beijo no seu coração. Que o Papai do Céu possa abençoar a sua terça-feira abundantemente. Em nome do Senhor Jesus. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Eu leio e respondo todos. Deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreve e tchau, tchau.